Galera, como prometido, eu vou estar falando sobre as Kotlin Collections nessa aula. E, bom, na aula anterior a gente já viu a list, né, que é utilizada majoritariamente para a gente, obviamente, na verdade, criar listas de certos elementos. Então, vamos lá. Eu vou ter o list, também vou ter o set e também vou ter o map. E, bom, na verdade isso aqui é um conceito um pouquinho mais avançado, mas é importante vocês terem um overview inicial de cada um deles, tudo bem? Tem outros, tem collections mais específicas para cada um deles, por exemplo, o map vai ter o hash map, o set vai ter o hash set, mas isso é para um papo para o futuro, é uma aula um pouquinho mais avançada. Mas vou dar aqui um overview inicial, sem se aprofundar muito. E bom, vamos lá. O list é basicamente o que você mais vai estar usando no seu dia a dia, creio eu. Toda vez que você tiver algum conjunto de elementos, conjunto de, como eu falei na aula anterior, posts, e usuários, coisas assim, nomes, você pode estar usando o list, então, para poder criar aqui dentro do Kotlin novamente. Fazer aqui a lista de nomes é igual a list of. E aí você começa a colocar seus nomes aqui dentro. Carlos e afins. Aí você pode criar dessa forma aqui e você, a partir daí, você consegue estar utilizando sua lista da maneira que você bem entender. Mas aí é que está a questão. Essa lista aqui, a partir do momento que você cria ela, você não pode nem tirar, nem colocar nenhum elemento. Foi criada dessa forma, acabou. Se houver a necessidade de você querer adicionar algum nome nessa lista, aí você vai ter que utilizar, na verdade, o mutable list. E aí, na verdade, o mutable list, na verdade, vai ser uma implementação, tal como o list, só que te permite a inserção e remoção de dados dessa lista. Então, e como a gente pode estar fazendo isso? Eu posso estar fazendo lista de nomes, ponto. add Jorge. E aí vamos fazer dois prints ln, vou fazer um print ln lista de nomes. E aqui embaixo, print ln lista de nomes. Eu vou dar aqui um play no meu programa. Eu vou ter aqui uma lista com 3 nomes e logo após o Jorge acrescentado aqui no final. Então toda vez que a gente coloca algum elemento através do add aqui, a gente vai estar adicionando esse elemento ao final da lista. Então vamos estar como que anexando aqui ao final, Jorge, aí se eu fizer um add, eu vou estar colocando ao final um outro nome. Mas Eduardo, eu quero colocar esse elemento no começo da lista. Bom, aqui dentro do meu add, eu vou ter a possibilidade de passar também. Opa, perdão, no começo. Passar aqui também o index em que eu quero que esse elemento seja adicionado. Então, por exemplo, coloquei aqui o index 0, que seria no caso o primeiro elemento da lista. Se eu der play aqui, eu vou ter Jorge logo aqui no começo. Tudo bem? É só aí umas possibilidades que você pode fazer. E para poder remover, bom, eu vou ter aqui o remove. Se eu fizer um remove Eduardo e der play, eu vou ter aqui a lista com 3 nomes e logo embaixo a mesma lista, só que sem Eduardo. Eu vou estar removendo exatamente o elemento que eu passar aqui dentro do remove. Mas eu também posso fazer um remove at, que espera que eu dê o index. Então, vou querer remover o elemento no index 0. E se eu der play, eu vou ter exatamente a mesma coisa aqui, porque eu estou dizendo aqui para remover dessa lista o elemento de index 0, que é o primeiro. E eu vou ter algumas outras sintaxes aqui dentro, alguns recursos, perdão, como por exemplo o remove first, que é exatamente a mesma coisa, vai retirar o primeiro elemento. Remove last, vai remover o último elemento, aqui Carlos foi embora. E no final das contas, vão haver usos e usos para listas e mutable lists dentro do contexto em que você trabalhar. Vai realmente de cada contexto. Então, pessoal, assim, as listas elas têm várias funcionalidades aqui dentro do Kotlin, mas eu vou só estar explicando aqui, mas essa daqui que é a seguinte. Eu vou estar pegando aqui a minha lista, lembra do colchetes aqui?
É colchetes isso, né? Não lembro. Mas aí você passando dessa forma, o número do index que você quer, e você passando aqui um novo valor para esse index, olha o que vai acontecer. Eu vou dar play aqui, e aí o meu primeiro elemento passa a ser Alan. Da mesma forma que eu poderia fazer aqui, ó, println, lista de nomes 0. Eu vou estar obtendo, dessa vez, o elemento de index 0. E aí, deixa eu remover isso aqui e isso aqui também. E aqui eu vou estar printando de novo o elemento de index 0. E vou estar printando, no caso, antes e depois de modificar esse mesmo elemento. Então, aqui, na primeira linha, eu vou ter Eduardo e logo embaixo, Alan. Então, aqui, ó, não confunda. Aqui eu estou pegando o valor do index 0 dentro dessa lista. E aqui eu estou reatribuindo o valor do elemento desse index. Tudo bem? É uma possibilidade aqui do que a gente pode fazer dentro das mutable lists. E bom, já falamos bastante sobre a mutable list e list. Vou estar falando agora sobre set. Set, bom, ao contrário das listas, os sets não são ordenados. Sets são estruturas que vão ser usadas majoritariamente quando você tem dados que não são repetidos. Bom, naquela lista de nomes que a gente estava vendo, você tem a possibilidade de ter nomes que são repetidos, e tudo bem. A ordem não vai se perder, cada elemento vai estar dentro da sua caixinha ali, da sua posição, e nenhum vai trocar de posição com nenhum ali, a não ser que você faça isso explicitamente no código. Mas porque a lista tem, o list, né, ele tem essa estrutura implementada por debaixo dos panos para manter a ordem dos elementos ali. O set não. O set se garante no fato de que cada elemento é único. Tudo bem? Então, galera, sendo bem sincero, é bem difícil assim explicar por agora qual vai ser melhor de ser usado dentro do seu contexto aí, o list ou o set. Mas tenha em mente de que, por exemplo, em um conjunto de dados muito grandes, você, por exemplo, você tem uma lista com, não sei, 100 mil dados, 100 mil itens. Você obter um item ali do meio daquela lista ou iterar sobre essa lista para poder conseguir um elemento ou colocar algum elemento ali em um certo index é muito custoso. Dependendo do seu caso, pode demorar bastante. E performance dentro da programação é algo muito valioso, tudo bem? Então, em casos, por exemplo, eu tenho uma lista de CPFs. Bom, cada CPF é único, é um registro único. Ou ID de usuário. Em questão de banco de dados ali, cada usuário vai ter seu ID e é único. Então você pode sim estar usando o set nesses casos, porque no caso de eu precisar obter algum item dessa lista, no caso set, né? Obter algum item ali e etc., é muito mais ágil em termos de performance, tudo bem? Então, como é que eu posso estar criando set, por exemplo? Eu vou fazer aqui o set de CPFs. E eu, lógico, não vou estar botando CPFs de verdade aqui, eu vou estar botando, sei lá, tipo, 1, 2, 3. Só a fim de exemplo mesmo. Estou fazendo println set de CPFs e quando eu der um play aqui, eu vou ter aqui tal qual a minha lista, só que, olha, vou fazer aqui vou estar colocando aqui mais um elemento igual ao primeiro, e na hora que eu printar, percebe que eu não tenho ele. Por quê? Porque é duplicado, como eu falei para vocês, tem que ser único. E bom, assim como o list, eu também vou poder ter aqui o mutable set. Opa, perdão. Tá bom. Set of. Que na verdade é para poder você estar criando um mutable set. Então, vamos lá, vou estar fazendo um print aqui do set inicial. E agora, set. Eu posso fazer aqui add 444. Fazer um println. Opa, set de CPF. Na hora que eu der um play aqui, eu vou estar inserindo esse 444 aqui no final do meu set, tudo bem? E se eu fizer aqui novamente, adicionar um valor já existente, nada acontece, tudo bem? Só para reforçar. E eu posso também estar removendo, né? Obviamente. Se eu der um play aqui, eu vou estar removendo esse primeiro elemento, e aí logo aqui abaixo eu vou ter o meu set sem esse primeiro elemento.
E, opa, perdão. Assim como não, ao contrário da lista, eu não vou ter um remove at. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que dentro da lista cada elemento tem um index? No set eu não garanto isso. Eu não garanto esse poder de ter index dentro do meu set. E justamente por set não ser uma collection que é ordenada. Se você precisa garantir a ordem dos seus elementos, aí set talvez não seja a melhor opção para você. E bem, já falamos o suficiente por enquanto sobre set. Depois a gente volta com mais coisas avançadas e bem legais que a gente pode estar fazendo aqui com lists e sets. Vou falar um pouquinho sobre o map agora. E map nada mais é do que chave-valor. Como assim, Eduardo? Pensa que sempre vai haver uma chave e um valor. É bem mais fácil se eu só fizer um exemplo aqui. Vamos lá, exemplo de map. Vou fazer aqui um map of. E vamos lá. Nome to Eduardo. Idade to 26. Cidade to Rio de Janeiro. E bem, nada mais fiz aqui do que criar uma chave e um valor. Então, para eu acessar algum elemento dentro do meu map, nada mais tenho que fazer do que exemplo de map, esse colchetes aqui, e eu passo aqui a chave do valor que eu quero obter. Então, para a chave nome, eu vou ter Eduardo. Então, toda vez que você tiver alguma estrutura que seja chave-valor, tem vários outros exemplos. Por exemplo, vou colocar aqui uma estrutura, não sei, vamos um pouquinho para o mundo de concurso público. Vou botar aqui TRT, que é Tribunal Regional do Trabalho, to muito difícil. Vou botar aqui o nome dessa variável como dificuldade 2 concursos. Correios, moderado. Vou botar aqui, opa, aqui é uma vírgula. TRF, muito difícil também. E aí na hora que, por exemplo, eu quero printar aqui na minha tela a dificuldade de algum desses concursos. Então eu posso chamar essa dificuldade dos concursos, essa variável aqui, esse map, passar aqui a chave, que é no caso o nome do concurso que eu quero, opa, entre aspas, né? E aí eu vou estar printando aqui a dificuldade desse concurso. Então, tá vendo como esse é um outro caso em que dá para poder colocar em chave o valor? Existem números e números e números. Então, assim, dependendo do contexto que você estiver trabalhando no seu projeto, etc., com certeza você vai encontrar pelo menos um caso em que você precisa usar um map, tudo bem? E assim como eu tenho um map, aqui eu também tenho um mutable map, que me permite estar adicionando, acho que é insertion, é dd? Não, perdão, é put. E aqui, ao contrário dos outros, eu preciso estar passando dois valores dentro desse put, o valor da chave e o valor do meu value. No caso, eu vou estar botando aqui, por exemplo, TRE, Tribunal Regional Eleitoral, né? Muito difícil. Então, eu estou inserindo essa chave valor aqui dentro do meu map e na hora que eu printar eu vou printar o map inteiro agora para vocês verem. Aí agora eu vou ter essa estrutura aqui, ó. Tá vendo como é que é um pouquinho diferente? TRT igual muito difícil, Correios igual moderado, tarará. E aqui no final eu vou ter TRE igual muito difícil. Então, só porque eu já fiz das outras vezes, eu vou estar colocando aqui, ó. TRE. Na hora que eu der o print, eu vou estar recebendo aqui um muito difícil. Só para poder provar para vocês que realmente é esse. Vou dar uma diferenciada aqui. Ó, muito difícil. Tudo bem, galera? Eu acho que, por enquanto, isso aqui é o suficiente para vocês lidarem inicialmente com collections. Pera aí, de brinde, vou estar falando para vocês sobre array. Array é a estrutura mais básica que a gente vai ter aqui dentro do Kotlin, tudo bem?
Na verdade, ela é bem mais leve do que todas essas que eu já falei. E o uso dela é basicamente para você estar criando listas, só que não são listas, são. A tradução literal de array é matriz. Então, eu vou fazer uma array aqui, por exemplo, de 3 números. Então, aqui, na hora que eu passar o mouse aqui por cima, eu vou ter array de inteiros. E na hora que eu printar, print ln, dificuldade de concursos, que tem que alterar, vou botar isso aqui, números, um nome melhor. Na hora que eu printar isso aqui, perceba que eu tenho um valor completamente estranho, porque o list, na verdade, as collections, eles têm por debaixo dos panos uma implementação que permite que a gente faça esse print de uma maneira legível. Já a array não, a array é uma estrutura bem mais primitiva, bem mais básica aqui dentro do Kotlin, também presente no Java, para estar fazendo um uso mais simples assim dessa estrutura em que você tem vários elementos dentro de um vetor, tudo bem? O array, ele vai te dar menos poderes do que um list, mas vai ser mais leve. Então, justamente para usos mais simplificados, situações mais simples, em que eu tenha bem poucas coisinhas, em que eu esteja usando tipos primitivos também, é melhor se fazer uso do array ao invés de list. Mas agora, se você precisa de poderes a mais que o list te provê, aí é interessante estar usando a collection. Mas a gente vai ver vários exemplos disso. Fiquem tranquilos, tá?